Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória e ao Senhor todo o louvor. Queria cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos que trouxeram a sua Bíblia, sendo ela física ou virtual, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, do capítulo 5, do versículo 4. Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, do capítulo 5, do versículo 4. Enquanto os irmãos estão à procura, eu quero externar a Deus gratidão por mais uma oportunidade, mais uma vez, estar falando de Jesus. O Senhor sabe que para mim sempre é uma honra, um privilégio em poder manusear a espada da verdade, que é a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do Rodrigo. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe você, sua família, de uma maneira extraordinária. Rodrigo é bênção de Deus na terra. Que Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja. Que Deus abençoe sua vida de uma maneira extraordinária, sua casa, sua família. Que o Senhor lhe dê, continue lhe dando estratégia para o Senhor executar a obra de Deus com êxito. Aqui na Saudade, aonde quer que o Senhor colocar a planta dos seus pés, que a obra do Senhor estiver em suas mãos, que Deus continue lhe dando estratégia. Amém? Que Deus abençoe os demais obreiros que estão aqui. Também não deixaria de agradecer e louvar a Deus pela vida dessa dupla abençoada, que é irmãs Ana, aleluia. São dupla de Deus, são mulheres de Deus. São filhas de um casal de Deus, pastor Luiz, grande amigo particular, e da irmã que está ali do outro lado. Que Deus abençoe a vida de vocês e continue usando vocês aonde vocês colocarem a planta dos pés de vocês. Aleluia, irmão Carlos, que Deus abençoe, meu amigo, você de uma maneira extraordinária. Está também a minha mãe junto com meu sobrinho ali do lado da igreja. Muito obrigado por estar me acompanhando. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vocês encontraram a palavra, livro de Lucas, Evangelho de Lucas, do capítulo 5, do versículo 4, somente o versículo 4, irmãos, que diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te vai até o mar alto, e lançai a vossa rede para pescar. Vou repetir mais uma vez. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te vai até o mar alto e lança a vossa rede para pescar. Sente glorificando ao Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa Deus lhe usar na terra. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o texto que acabamos de mencionar é um texto tanto que bastante conhecido pelos irmãos, pela igreja que se encontra aqui. Nos leva assim ao Evangelho de Lucas, do capítulo 5, do versículo 4, que a temática do texto vai falar a pesca maravilhosa. Isaías, do capítulo 7, do versículo 14, Isaías vai profetizar e dizer que vai dizer que uma virgem ia dar à luz a um filho, e o seu nome seria chamado Emanuel. Emanuel no hebraico significa Deus em nós, Deus dentro de nós, Deus dentro da gente. Isaías, o profeta, conhecido como profeta messiânico, pela profecia concernente ao nascimento do Messias, ele vai profetizar agora que uma virgem ia conceber, ia dar à luz a um filho, e o seu nome seria chamado Emanuel. O capítulo 7 se passa, e antes de Isaías profetizar o nascimento de Jesus, no capítulo 6, ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com Deus para depois exercer o ministério que Deus tinha chamado ele para vocacionar. Isaías tem encontro, depois que ele tem o encontro, ele profetiza. É certo, repetindo, conhecido como profeta messiânico.
Passa-se o capítulo 8 de Isaías, o 10, o 11, o 20, passa-se o capítulo 30, o 40, o 50 e até os 66 capítulos que tem no livro de Isaías se passa. E a profecia que Isaías profetizou lá atrás, terminou o livro e a profecia não se cumpriu. Eu fico imaginando a indagação do povo naquela época, quem lembrara da profecia que foi profetizada e a mesma que até o término do livro ainda não tinha se cumprido. Detalhe, estudiosos vão dizer que agora, provavelmente no reinado do rei Manassés, Isaías é posto dentro de um tronco de árvore e o tronco é serrado ao meio e matam Isaías. Agora o profeta foi morto e o que ele falou ainda não tinha se cumprido. O profeta profetizou, ele morreu e a profecia ainda não tinha se cumprido. A indagação do povo, imagino eu conjecturando, o povo se perguntando: será que verdadeiramente foi Deus que falou por intermédio da vida do profeta, da vida do Isaías, da vida daquele que falava que era a boca de Deus na terra? Agora no capítulo 2 do Evangelho de Jesus, que mencionamos aqui, o Evangelho, do versículo 20 diante, vai falar e vai narrar que Jesus nasce. Mas só que antes um anjo aparece até José e diz: José, não temas, toma Maria por sua esposa, porque o que está sendo gerado dentro dela é fruto do Espírito Santo de Deus. Assim, para que venha a se cumprir a profecia do profeta Isaías, que uma virgem ia conceber e ia dar à luz a um filho, e o seu nome seria chamado Emanuel. Jesus agora nasce, e quando Jesus nasce, a Bíblia vai dizer que ele vem crescendo na graça, vem crescendo no conhecimento, vem crescendo na unção de Deus, estrutura, estatura. Jesus vem crescendo tanto na graça de Deus, que por volta dos seus 12 anos de idade, ele vai entrar dentro de um templo, onde doutores da lei estavam fazendo indagações, perguntas, que eles não sabiam a exatidão daquelas perguntas, a resposta certa, e uns perguntavam para o outro. Agora uma criança vai entrar dentro do templo, e essa criança que entra repetindo, ela vinha crescendo na graça, ela vinha crescendo na unção, ela vinha crescendo no poder, e ela entra dentro do templo, meu amigo Rodrigo, com a resposta certa na sua boca para aquelas perguntas. Jesus vem com a resposta certa, a criança vem com a resposta certa, porque ele crescia na graça, na unção e no poder de Deus. Podia alguém olhar para Jesus, que era uma criança, podia não dar nada, mas não sabia que o mesmo crescia na graça e na unção. Eu quero dizer uma coisa para você: quem cresce na graça, quem cresce na unção, quem cresce no poder, tem a resposta certa na sua boca. Deus revela para ele o que não revela para o outro, Deus mostra para ele o que não mostra para o outro, Deus fala para ele o que Deus não fala para o outro. Por quê? Porque está numa sintonia com Deus. Está numa sintonia com Deus, está num grau de intimidade com Deus muito grande. E quem tem intimidade com Deus passa a ser amigo de Deus. Deus tem cuidado, Deus guarda, Deus livra, Deus protege, Deus acolhe, Deus revela. Revela o que, Tairon? Quem é e quem não é. Deus mostra quem são os teus verdadeiros amigos. Deus revela quem verdadeiramente está do teu lado.
Deus te dá estratégias, Deus te mostra projetos, Deus entra na tua vida e faz aquilo que o homem não pode fazer. Aleluia! Deus entra na tua história e faz o que o homem não pode fazer. Por quê? Porque você é amigo de Deus. Aleluia! 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 Ou seja, Jesus vem com a resposta certa. Passa-se os anos, Jesus por um momento nas escrituras vai desaparecer do cenário. Mas só que agora tinha um profeta bastante requisitado na época e com uma autoridade muito grande de Deus sobre a sua vida. O mesmo tem por nome de João Batista. João Batista, conhecido como a voz que clama no deserto. Também o mesmo veio preparar o caminho para Jesus passar. João Batista era um homem tanto conhecido por causa da intimidade que o mesmo tinha com Deus. O povo via que verdadeiramente João Batista era um homem de Deus. Imagine a bagagem que o profeta João tinha naquela época. E o temor, o tremor que o povo daquela época tinha quando João Batista abria a boca para profetizar e falar acerca daquilo que o Senhor tem a falar ao povo. Agora João Batista está no Jordão e ele está pregando, e a das pregações de João Batista é uma das pregações mais sem mídia para a época de hoje. João Batista pregava arrependimento, João Batista pregava conversão, ou seja, uma mensagem que hoje não trazia ibope, não trazia mídia. João Batista pregava esse tipo de mensagem, mas era tão direcionado por Deus que coisas extraordinárias aconteciam. João Batista está na beira do Jordão, ele está dizendo: aleluia, na minha conjectura, mas entrando no que está escrito na palavra, João Batista pode estar dizendo assim: vocês pensam que eu sou poderoso, mas vem um aí mais poderoso do que eu batizo com fruto digno de arrependimento, mas esse que vem após mim batiza com fogo e batiza com o Espírito Santo de Deus. Ainda tem um detalhe: eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas, nem de carregar as suas alparcas. Imagine o profeta João Batista com a bagagem que ele tinha naquela época e o temor que ele tinha, causada também nas regiões espirituais pelos demônios, porque quem tem autoridade de Deus e unção de Deus e anda conforme a palavra, eu posso crer assim, que é respeitado pela parte das trevas. Entenda bem, imagine agora João Batista falando, o diabo tentando de todas as maneiras, tentando parar ele e não tinha conseguido parar ainda, e ele mencionar em alto bom som dizendo: olha, eu estou aqui, mas vem um após mim que é mais poderoso do que eu. Aí vem Jesus. João Batista termina de falar um período, um espaço de tempo, Jesus vem. E quando Jesus vem na direção de João Batista, que João Batista olha para Jesus, João Batista vai dizer: aí vem o Cordeiro de Deus, que veio para tirar, arrancar, limpar o pecado do mundo. Quando Jesus vem, João Batista vai emergir Jesus nas águas, o céu se abre, pastor. E quando o céu se abre, uma pomba desce dos céus. A pomba na tipologia bíblica significa o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo desce, uma voz poderosa do céu brada: eis aí meu filho amado, a quem eu tenho comprazo. Ao encontro da Trindade na beira do Jordão, no selamento do ministério de Jesus na terra. E depois que Jesus é batizado, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Jesus é levado pelo Espírito de Deus ao deserto.
E ali o mesmo vai passar tentação. Tentação, estudando, nós vamos entender que ela é concernente como se fosse uma provação. Uma pessoa que está sendo tentada, ela também está sendo provada. Jesus vai para o deserto e passa um período de tempo em provação. Só que quando Jesus sai do deserto e vence e é aprovado, a Bíblia vai dizer que ele sai revertido de poder. Jesus foi para o deserto, Jesus saiu do deserto revertido. Deus, quando fala acerca de deserto, a Bíblia Sagrada, ela vai falar acerca de lugar de provação. Quando o próprio Deus leva alguém para o deserto, Deus leva para forjar a esse alguém algo, forjar a esse alguém que seja caráter, que seja moldar alguma coisa que precisa ser moldado para uma grande obra que Deus tem a executar na vida deste alguém lá na frente. Deus não leva ninguém para o deserto sem propósito. Deus não leva ninguém para o deserto por levar. Deus só leva se ele tiver algo extraordinário para manifestar na vida deste alguém lá na frente. Quero abrir um parênteses aqui, eu quero te dizer, talvez você está vivenciando um deserto na tua vida. Você pode olhar para um lado, para o outro, você só vê luta, adversidade, está sendo tentado, você está sendo provado, está provando na tua área que você tem mais dificuldade de se lidar, mas você está lutando para você suportar essa provação. Talvez por você estar neste deserto, você está pensando em desistir, está pensando em retroceder, está pensando em abandonar, está pensando em dar um chute no pau da barraca, dizendo eu não quero mais, dizendo eu quero desistir, dizendo isso daqui não é mais para mim. Mas sabe que Deus falou no meu coração nesta noite, que se Ele te levou para este deserto, te prepara, porque quando você sair daí, há um revertimento de poder que irá descer sobre a tua vida. Deus vai te usar ainda de uma maneira extraordinária. Jesus agora sai do deserto. E quando Jesus sai do deserto, ele vem revestido de um poder tão grande que por onde ele passava, quem não enxergava começava a enxergar. Por onde ele passava, quem não falava começava a falar. Por onde ele passava, quem não andava, estava paralítico, começava a andar. E por onde ele passava, até quem estava morto ressuscitava. A viúva estava saindo da cidade e Jesus encontra com aquela viúva de Naim. Jesus se comove com aquela mulher e toca no esquife. Jesus vai dizer: jovem, levanta. A palavra de Jesus é liberada, e aquele jovem torna-se e volta à vida, porque Jesus veio tão cheio de poder, que por onde ele passava, a glória transmitia poder. Por onde ele passava, coisas extraordinárias aconteciam. Detalhe: quando você sair desse deserto, o poder de Deus que vai ser manifestado na tua vida vai ser tão grande que Deus vai te usar de uma maneira extraordinária. Jesus vem, e por esses feitos ser manifestado na vida de Jesus, a fama de Jesus começou a percorrer. Não tinha WhatsApp naquela época, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha Telegram, não tinha redes sociais, mas tinha a presença de Deus na vida de Jesus. A fama percorreu muito longe, e o povo vinha atrás de Jesus, porque entendia-se
que por intermédio da vida daquele homem, coisas extraordinárias aconteciam, coisas sobrenaturais aconteciam. O sobrenatural são todas as coisas que estão sobre as coisas naturais, aquilo que a física não consegue entender, aquilo que a medicina não consegue explicar, aquilo que o homem tenta entender, tenta trazer um motivo e dizer que é algo da natureza, e traz daqui, traz para cá, mas não consegue entender verdadeiramente o que, Tairon? Como alguém andou sobre as águas, como alguém ressuscitou depois de 4 dias. É o poder de Deus que permanece e vai de encontro na vida de alguém que sai do deserto revertido. Eu quero te dizer que você não pode parar nesse deserto, você não pode desistir neste deserto. Deus ainda tem coisas extraordinárias para fazer você vivenciar. Aí Jesus vem, e com ele vem uma multidão. A Bíblia diz que agora Jesus está indo em direção a um lago chamado Lago de Genezaré. E de longe Jesus focaliza a vista, direciona sua visão para 2 barcos. Não posso dizer para você que na realidade tinha só 2 barcos, como lá sendo um porto, um cais, deveria ter diversos barcos ali naquela margem. Só que Jesus focaliza e direciona o seu olhar para apenas 2 barcos. Só que havia uma multidão apertando Jesus. E como é que Jesus consegue direcionar sua visão para a beira daquele lago e a visualiza 2 barcos, se a sua visão era tampada? Você olhava para trás, tinha uma multidão. E a Bíblia vai dizer que não era uma multidão, eram multidões. Olha para o lado, tinha uma multidão. Olha para o outro, uma multidão. Olhava para frente, muita gente. Como é que a Bíblia vai dizer que Jesus avista e visualiza 2 barcos? Eu quero fazer uma tipologia e eu quero trazer essa multidão como se fosse o impedimento de que Jesus não pudesse chegar naquela margem. Eu quero dizer para você que quando Jesus vai na direção daqueles barcos, ele visualiza o proprietário daquele barco. Ele tinha acabado de lavar as suas redes. A Bíblia diz que o mesmo passou a noite toda tentando pescar e não conseguiu o seu objetivo, ou seja, não conseguiu alcançar os seus objetivos. O dono daquele barco passou a noite toda jogando a rede para um lado, jogando a rede para o outro, ficou exausto, ficou cansado de tanto tentar, de tanto se movimentar, de tanto se esforçar para conseguir pescar, mas ele não conseguiu. Aquele homem agora estaciona ou coloca aquele barco na margem, com seu semblante abatido, com o seu coração contrito, com um sentimento de tristeza, porque ele passou a noite toda tentando pescar para trazer o peixe para o povo, para ser comercializado, e ele não conseguiu ter êxito. Imagine a frustração daquele homem. Por quê? Porque ele era conhecido como um grande pescador na época. Por quê? Porque aquele homem era um profissional da pesca, e sempre quando ele ia pescar, automaticamente quem olhava para ele, sabe, ele vai trazer, ele vai vir uma grande quantidade de peixe, uma expectativa muito enorme concernente à vida daquele homem acerca em questão da pesca. Imagine agora ele chegando no cais, chegando no porto,
sem nada. Aquele homem estava lavando as suas redes e já ia guardar a ferramenta. E quando ele estava para guardar, Jesus vem em direção dele. Só que eu fiz uma indagação agora há pouco e eu já vou chegar no objetivo da mensagem. Como é que Jesus conseguiu chegar, alcançar a sua visão por causa da multidão concernentes àqueles barcos? É porque, independentemente daquilo que o inimigo tenta colocar diante de você para impedir o agir do Senhor, quando Deus tem a hora marcada, quando Deus tem o momento marcado, quando o tempo de Deus está marcado, quando a hora de Deus está marcada. Eclesiastes 3, primeiro, há um tempo para tudo, há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Eclesiastes 3, no capítulo 11, Deus faz todas as coisas perfeitas em seu tempo. O inimigo queria tampar a visão de Jesus, mas Jesus já tinha direcionado o seu alvo em direção daqueles dois barcos. O diabo pode até tentar impedir o teu milagre chegar até você, mas ele não comanda no tempo Kairos, ele não manda no tempo de Deus, ele não manda na hora de Deus. A hora de Deus, o momento de Deus vai chegar sobre a tua vida, vai chegar sobre a tua casa, vai chegar sobre a tua trajetória. Deus ainda vai chegar com grande milagre. Jesus chegou nos barcos. Jesus pediu emprestado um daqueles barcos. Aqui eu vou correr. Aleluia. Jesus chegou e pediu emprestado um daquele barco que estava onde? Parado. O barco estava parado. E Jesus pede emprestado. Para que Jesus queria o barco? Emprestado para usar o barco. Queria usar de altar para pregar e ensinar a multidão. Só que há um detalhe aqui: o barco está parado. E na Bíblia, quando fala concernente barco, vai falar de ministério ou vai falar de vida? O barco estava parado e Jesus pediu emprestado. Detalhe: Simão estava cansado, estava frustrado, já podia até no seu pensamento o sentimento de desistir, mas mesmo ele cansado, ele deixa Jesus usar. Aí Jesus entra no barco e o barco se movimenta para se afastar da margem. O barco estava parado antes de Jesus entrar. Quando Jesus entra, o barco se movimenta. Estava parado antes de Jesus entrar. Mas Jesus é especialista para entrar em coisas paradas e fazer que essas coisas venham se movimentar. Jesus é especialista para pegar projetos fracassados, projetos falidos, projetos que ninguém dá mais nada. Jesus é especialista para entrar e dizer: eu vou tornar esse projeto, e um projeto bem executado. Jesus é especialista em usar quem está parado. Pessoas que estão paradas, mas um tanto não desistiram, porque estão na beira do lago, estão na beira do caminho. Então, se não saiu, não desistiu. Jesus é especialista para pegar o que está parado e para usar. Eu não sei como é que está na tua vida ministerial, circular, espiritual. Eu não sei como a mesma se compra, mas eu quero dizer para você que Jesus avistou o teu barco nesta noite. Jovem, Jesus avistou você. Ciclo de oração, Jesus avistou você. Jesus avistou você porque é uma grande obra para ser manifestada no teu barco. E é necessário que Jesus entre para movimentar, Jesus entra e vai ensinar por intermédio do barco. Se quem não pregava mais vai começar a pregar. Quem não queria mais vir para o culto por causa da pandemia
estava se guardando, se cuidando, às vezes até se desanimou e não queria mais vir. Jesus vai movimentar essa pessoa. Você que chegou até aqui com o sentimento dizendo: eu não consigo fazer mais nada, eu não tenho mais força, eu estou estático, eu estou stop, eu não consigo me locomover, eu não consigo me movimentar. Deus está trazendo um movimento para você. Deus está trazendo um movimento para a tua vida. Deus está trazendo um movimento. Jesus usa o barco, ensina a multidão. E quando Jesus ensina a multidão, Jesus vai falar para Simão: Simão, agora afasta um pouco o teu barco da beira. Eu quero conjecturar, entender que Jesus falou no seu coração. Isso aqui é uma conjectura, um pensamento meu, irmãos. Mesmo meu filho cansado, fadigado, triste, deixou eu usar o barco dele. Chegou a hora de eu abençoar a vida dele. Imagine o homem sem mais expectativa de nada nos seus últimos minutos, que já ia aguardar a sua ferramenta de trabalho e Jesus chegar. Jesus podia ter chegado antes, Ana. Jesus só não chega para que eles viessem entender que eles eram exclusivamente dependentes de Deus. Eu não estou aqui porque eu sou bom, você não está aí porque você é bom. Nós não estamos aqui porque nós somos bons. Nós estamos aqui porque nós somos dependentes exclusivamente de Deus. Aí Jesus falou no seu coração, conjecturando o pensamento: vou abençoar meu filho. Simão, afasta o teu barco um pouco. Simão, afasta. E lá você vai lançar a sua rede e vai pescar. Simão vai dizer: mestre, nós trabalhamos a noite toda, lançamos rede para um lado, rede para o outro, aleluia, fomos para um lado, para o outro, tentamos todos os lados, mas não conseguimos pescar. Mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Detalhe, falei que por onde Jesus passava milagres aconteciam, certo? A Bíblia não vai mencionar o que foi que aconteceu depois que a palavra foi pregada no meio daquela multidão, quando Jesus pegou e usou o barco de Pedro. Mas eu posso entender que coisas extraordinárias aconteceram, milagres aconteceram. E eu creio que ele fala no seu coração: eu não sou doido desobedecer a palavra deste homem. João do capítulo 1, do versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo no português quer dizer uma conjunção de palavras. João do capítulo 17, do versículo 17 vai dizer: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, palavra, e eu sou a vida. João 8,16 vai dizer: e conhecerei-vos a verdade. 8,32: e a verdade vos libertará. Palavra, aleluia. Isaías do capítulo, Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Na lei do Senhor tem o prazer. Palavra, e nessa lei medita de dia e de noite. Palavra. Quando Deus estava criando, Deus vai falar: façamos isso. No português vai se notar que Deus está falando de uma maneira no plural, ou seja, Deus não está só quando Ele está formando, quando Ele está fazendo. Deus vai dizer: façamos, ou seja, está o Pai, está o Filho, que é a palavra, e está o Espírito Santo. Ou seja, a palavra que estava no barco, liberando para Simão, para ele lançar a rede, era a mesma palavra que estava no princípio, formando todas as coisas. Sabe que o Espírito ministra no meu coração. Eu vim como o arauto de Deus para me profetizar para você aqui. A palavra que está sendo lançada para você nesta noite
é a mesma palavra que estava lá no princípio, é a palavra que cria, é a palavra que faz, é a palavra que transforma, é a palavra que faz coisas extraordinárias. É essa palavra que está aqui, e a mesma palavra que vai trazer movimento para você, está te dando uma direção para você receber o teu milagre. A palavra que estava no princípio agora está no barco de Simão. E aqui eu vou finalizar. A palavra foi lançada, e quando a palavra foi lançada, ele lançou a rede. Porque obedeceu. Ele lança a rede, quando ele lança a rede, aleluia, ele vai se agachar para puxar. E quando ele toca na rede, ele já sente o peso. Antes, quando Jesus não estava e quando a palavra não foi liberada, ele não sentia nada. Só que agora Jesus liberou, a palavra liberou. E quando a palavra fala, os peixes iam ter que obedecer, ia ter que ir em direção àquela rede. Agora a rede que era um forte, que eles usavam naquela época, está cedendo, querendo ceder. Por que, Tairon? Porque agora ele traz para dentro do seu barco milagre. Milagre que foi manifestado pela palavra que foi liberada. E se você é inteligente e racional, você está entendendo que está sendo uma palavra liberada de milagre para você hoje aqui. E ele traz para dentro do barco. E era tanto peixe. Fica de pé em nome de Jesus, por gentileza. Aleluia. Era tanto peixe que não estava cabendo dentro do barco, que o barco estava ainda a pique. Agora quase afundando, por causa do grande milagre que foi manifestado no barco de Simão. E tendo uma coisa, eles obedeceram, o milagre aconteceu, e o barco não estava suportando o milagre. Tinha quantos barcos na beira que Jesus avistou? 2 barcos. Jesus traz um e o outro fica lá. Só que a explosão de milagres que Jesus faz agora no barco de Simão é tão grande, que foi lá de encontro com aqueles que estavam parados e movimentou ele para a parte mais funda. O que Deus vai fazer no teu barco neste ano vai ser tão grande, mas tão tremendo. Vai ser um milagre tão sobrenatural, já é sobrenatural o milagre de Deus, que vai movimentar pessoas que estavam paradas. Eu aprendi uma coisa, que nem todo milagre que é gerado, é manifestado na nossa vida é para nós, mas sim são para pessoas que estão ao nosso redor, que estão com a gente, que estão lutando com a gente, que estão ali, não dando o braço a torcer, estão na luta. O que Deus vai fazer na tua vida, né? Mas é pandemia. Mas o negócio está difícil. Mas às vezes eu quero ler. Não. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão extraordinário, que vai entupir o teu barco de milagre, vai fazer coisas extraordinárias na tua vida, e vai abençoar quem está ao teu redor. Aleluia. Finalizando, que já são 9 horas. É manifestado, eles vão para o cais, novamente levam o peixe a ser comercializado. Só que há um detalhe: o milagre alcançou quem estava no meio, quem estava na beira, quem estava no caminho e quem estava na beira do caminho. Alcançou o barco de Pedro e o outro barco de João. Só que entenda isso daqui: quando eles trazem para a beira, agora o milagre vai alcançar quem está do lado de fora. O milagre vai alcançar quem está perdido. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande, que vai alcançar os de dentro e vai alcançar os de fora. Deus vai te usar, jovem. Deus vai te usar, mulher, homem. Deus vai te usar.
independentemente aonde quer que seja o local, mas o milagre vai te alcançar e por intermédio do teu barco vai ser transmitido o milagre para quem está do lado de fora. Receba o milagre de Deus nesta noite sobre o teu barco aqui. Eu vejo uma confirmação de milagre de Deus. Eu posso sentir aqui Deus falando com pessoas dentro do barco. Você vai vivenciar neste ano coisas extraordinárias. Oh, glória a Deus. Você que ouviu essa palavra e viu as maravilhas que o Senhor tem a manifestar no meio do teu barco, dentro do teu barco. Você que está afastado, você que saiu da presença do Senhor, que nunca entregou a tua vida verdadeiramente para Jesus e viu esse quão grande milagre o Senhor pode fazer na vida de alguém. Você que queira receber esse milagre, queira esse milagre para você. Se você quiser, eu quero te convidar a você voltar para o Senhor. Você que está aí do lado ou na nave da igreja, você que queira voltar para viver, eu não vou te dizer que vai ser fácil, mas eu vou te dizer que Ele vai estar na direção de tudo. Se você que está aí que queira voltar, a hora é agora. Jesus te chama para vivenciar o milagre. Tem alguém aqui no nosso meio que queira vivenciar esse milagre? Eu te convido. Tem alguém? Não tem ninguém? Que Deus em Cristo abençoe vocês de uma maneira extraordinária. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor, posso orar? Amém. Então, glória a Deus. Irmãos, estende as tuas mãos assim. Você que chegou aqui precisando de um milagre, aleluia. Você veio na hora certa, porque você não veio por acaso. Jesus já tinha te visto. Aleluia. Soberano Deus, Pai que estás no céu, Senhor, eu te apresento essas pessoas que estão aqui, Senhor. Não sei, Deus, o que elas estão vivenciando, mas o Senhor sabe o particular de cada um, Senhor. A palavra que o Senhor trouxe sobre a nossa vida, essa palavra pode mudar e transformar e gerar milagre na vida dessa pessoa. Senhor, é no nome de Jesus, Senhor, que eu profetizo vigor, que eu profetizo força, sustento sobre esta pessoa, Senhor. Pai, eu acredito, Deus, que haverá testemunhos sendo contados nessa igreja, que um dia eles vieram num culto de domingo, no dia 25, aleluia, Senhor, aqui na igreja da Congregação da Saudade, e pegaram uma palavra para o seu coração, e o milagre por intermédio daquele dia começou a ser gerado na vida deles, Senhor. Pai amado, eu acredito que essa pessoa vai testemunhar, eu acredito que o Senhor vai libertar, eu acredito que o Senhor vai alcançar, eu acredito que o Senhor vai mudar, eu acredito, Senhor, porque a tua palavra, ela tem poder para fazer coisas extraordinárias. Assim, Senhor, abençoa cada um de nós que estamos aqui. Muito obrigado pela tua palavra, e que teu Espírito continue pairando, continue ardendo, Senhor, a tua chama do teu poder sobre os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso.